Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos a respeito de uma passagem muito conhecida da Bíblia. Hoje nós vamos observar a passagem que conta sobre a visita que Jesus fez para Marta e Maria, duas irmãs. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. A palavra de Deus diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Hoje eu vou falar sobre esse tema: escolha a boa parte. Mas antes de desenvolver o tema, eu queria que você pensasse comigo no que aconteceu aqui, nessa passagem. Jesus estava junto com os seus discípulos, caminhando estava em seu propósito, em sua missão de expandir o reino de Deus na terra. Quando de repente Jesus decidiu entrar em um povoado. E naquele povoado, uma mulher interessada em se relacionar com Jesus o convidou para se hospedar em sua casa. O nome dessa mulher é Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, como eu já disse. E Marta convidou Jesus para se hospedar em sua casa, mas junto com Jesus veio o combo. Veio mais 12 homens. Então não era uma recepção qualquer, a casa ficou lotada. E eu imagino Marta preocupada em fazer o melhor que podia para acolher aqueles homens com carinho, com dedicação. E o texto diz que ela estava agitada, estava inquieta, provavelmente indo de um lado para o outro da casa, querendo tirar o pó que tinha ficado em cima de algum móvel, querendo limpar alguma sujeira, talvez preparar a comida. E ela estava, então, agitada ali dentro. E Maria, sua irmã, que também morava com ela e talvez deveria estar ajudando na limpeza, na organização da casa, em vez de acompanhar sua irmã nas tarefas, resolveu se misturar entre os discípulos de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu imagino Marta procurando Maria, de um lado para o outro. Cadê essa minha irmã, que na hora que eu mais preciso some? E aí ela chama daqui, chama dali: Maria, Maria, vem me ajudar. E Maria não aparece. E o tempo vai passando, Marta já está com dor nos braços,
E ela resolve procurar com mais cuidado até que ela encontra a irmã lá, entre os discípulos, aprendendo junto com Jesus, recebendo de Jesus. E o texto mostra que ela não conseguiu ficar calada. Ela viu aquela cena e ela não se calou. Só que, em vez dela dirigir a palavra a Maria, ela dirigiu a palavra a Jesus. É como se Jesus tivesse culpa pelo que estava acontecendo. Aí ela disse assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Quando eu penso nessa passagem aqui, eu primeiro tenho que reconhecer a disposição de Marta, que foi ao encontro de Jesus, o convidou e fez de tudo para que ele e os discípulos se sentissem no melhor lugar possível. Marta tinha boa intenção e ela estava preocupada e comprometida em fazer tudo com excelência. Mas quando ela viu a irmã assentada, só recebendo de Jesus, e enquanto ela trabalhava sozinha na casa, ela revelou as motivações que estavam escondidas dentro do seu coração. E eu entendo que Marta demonstrou falta de compreensão a respeito de quem era Jesus e do que era essencial para ele. Aqui no texto nós vemos 3 movimentos que revelam uma dureza no coração de Marta, por mais bem intencionada que ela fosse. E o primeiro movimento que mostra a dureza de coração de Marta é que ela questionou a maneira de Jesus agir. Ela disse assim: não te importas? Como quem diz, você vai ficar aí de braços cruzados, sem falar nada para minha irmã, enquanto eu fico servindo esse monte de camarada sozinha? Você não se importa? Você não está prestando atenção no meu esforço? Em quanta coisa eu estou fazendo para você aqui? E você está sendo omisso, porque você está vendo uma mulher que nem deveria estar entre os homens, porque naquela época mulheres eram proibidas de participarem de ensinos junto com os homens. Um rabino, um mestre, nunca permitia que uma mulher estivesse junto com o grupo que ele estava ensinando. Então, quando Marta pergunta, não te importas? Ela está questionando o próprio Jesus. E interessante que houve um momento em que os discípulos fizeram uma pergunta muito semelhante para Jesus. Quando eles estavam enfrentando a tempestade, achando que iam morrer, e Jesus estava dormindo no barco, eles acordaram Jesus e perguntaram assim: não te importa que pereçamos? Você não se importa com a gente? Uma pessoa com o coração endurecido geralmente questiona a maneira de Deus agir. Essa pessoa, se pudesse, em alguns momentos, se colocaria no lugar de Deus e faria as coisas de um jeito que ela acha melhor. Quem geralmente questiona, ou quem questiona a maneira de Deus agir, a maneira de Jesus agir, geralmente sente o desejo de assumir o controle de algumas coisas de vez em quando. E é interessante pensar nesse movimento que Marta fez,
Porque às vezes a gente age da mesma maneira com Deus. A gente não se relaciona com Ele como se Ele fosse o Senhor, ou como se Ele fosse um Deus amoroso, como se Ele fosse um Deus perdoador e misericordioso, que só está interessado em nos ajudar, em nos abençoar. Às vezes a gente se relaciona com Deus como se Ele tivesse em dívida com a gente. Um segundo movimento que mostra a dureza do coração de Marta, por mais bem intencionada que ela estivesse em ajudar, é que ela achava que tinha o direito de julgar a sua irmã. Porque ela disse assim: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Em outras palavras, ela achava que Maria era uma preguiçosa e folgada, que a deixou sozinha enquanto ela trabalhava como uma empregada para todo mundo. Uma pessoa igual Marta geralmente tem facilidade para criticar os outros, mas tem dificuldade de enxergar as próprias falhas. Ela foi capaz de julgar a irmã e colocar a irmã contra todo mundo. Porque talvez até aquele momento os discípulos nem se incomodaram com Maria. Mas a partir daquele momento que Marta falou, provavelmente os discípulos devem ter olhado para ela e pensado: é Maria, tá dando bobeira aqui. Você não devia estar aqui. Então, Marta fez uma crítica pública à sua irmã, revelando uma certa dureza do seu coração. O pastor Ronaldo Lidório diz que nós nos tornamos mais críticos quando nós queremos nos sentir menos pecadores. É muito comum nós nos acostumarmos com os nossos pecados, mas nos incomodarmos muito facilmente com o pecado dos outros. Tome cuidado, eu também preciso tomar cuidado, porque senão o nosso coração pode se endurecer a ponto de a gente começar a observar a vida do outro e esquecer de que Deus precisa tratar de muitas áreas em nós. Em terceiro lugar aqui, eu queria mostrar um segundo movimento que revela a dureza do coração de Marta. Ou melhor, em terceiro lugar, eu queria mostrar um terceiro movimento que mostra a dureza do coração de Marta. Ela pensava que tinha o direito de exigir de Jesus algumas coisas. Porque além de dizer: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe aqui servindo sozinha, ela ainda diz assim: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta agora se coloca na posição de mandante. Ela está dando uma ordem para Jesus, para que Jesus ordene a sua irmã a ajudá-la. Marta estava exigindo que as coisas fossem do jeito dela. Só faltava Marta dizer assim: Jesus, eu te convidei para vir na minha casa, mas aqui quem manda sou eu. As coisas aqui debaixo do meu teto têm que ser do meu jeito. E não é difícil a gente agir assim com Jesus. Porque às vezes a gente trata Jesus, e às vezes a gente trata o nosso Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Resolve aí, cara. Olha isso aqui que está acontecendo. Resolve aí. Você não é todo poderoso? Faz isso que eu estou precisando. Pessoas assim querem estar próximas de Deus, mas se relacionam com Ele sempre esperando que Ele as recompense, que Ele as abençoe e que Ele reconheça o mérito pelo esforço que elas fazem. Você pode reparar, às vezes a gente começa a se relacionar com Deus como se Ele estivesse devendo alguma coisa para a gente.
é a grande diferença entre a religião e o evangelho. Quem vive uma religião trata Deus como se ele estivesse em dívida. Eu obedeço, eu faço tudo certinho, eu pago as minhas contas, eu sou trabalhador, não faço mal a ninguém, vou na igreja, dou meu dízimo, portanto, eu mereço não só ser salvo, eu mereço ser abençoado. Eu mereço ter uma vida abençoada e próspera, porque eu faço por onde? São as pessoas que se relacionam com Deus como se ele fosse um meio para determinado fim. Elas exigem de Deus que ele faça aquilo que elas acham que merecem. Quando a pessoa entende o que é o evangelho, a pessoa também compreende que ela não merece nada. Ela merece o inferno, a morte. Ela merece a punição. Ela merece todo o sofrimento desse mundo, porque o salário do pecado é a morte, é a dor, é o sofrimento. E então ela entende que mesmo merecendo tudo isso, um Deus gracioso enviou o seu único filho, o único que tinha, para morrer por ela, para que ela tivesse acesso a Deus, para que ela fosse perdoada, para que ela pudesse passar a eternidade no céu e não no inferno. Ela entende que Deus a alcançou com uma graça imerecida. Deus a alcançou com amor incondicional. Então, ela não mais se relaciona com Deus exigindo algo em troca. Ela sabe que já recebeu tudo que precisava. Ela já sabe que tudo que faz para Deus agora não é mais para receber, mas é por gratidão pelo que já recebeu. Quando a gente entende o evangelho, a gente se relaciona com Deus com humildade. Quando a gente passa pelo sofrimento, a gente não fica reclamando nem murmurando como se a gente acreditasse que não merecesse aquilo. Não, a gente merece coisa pior. Então a gente age com humildade no meio do sofrimento. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente entende que é do jeito de Deus e tá bom, porque Deus é bom o tempo todo, Ele faz tudo do jeito certo. E Ele está no controle da minha vida, Ele é um Deus que me ama, Ele já provou o seu amor. E eu mereço muito mais do que esse sofrimento que eu estou passando, e mesmo assim, Deus me poupa de tanta coisa. Quem compreende o evangelho se relaciona com Deus com gratidão. Com gratidão e com disposição. Não esperando algo de Deus como se Ele tivesse que recompensar. A maior recompensa nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas, muito bem, uma vez que a gente fez essa pequena observação da dureza do coração de Marta, a gente percebe aqui no texto que as perguntas que Marta fez mereciam uma resposta. E Jesus gentilmente respondeu, mostrando para ela e para todos que estavam ali o que realmente é essencial para ele e quem ele era. E se nós queremos uma vida espiritual sadia, se nós queremos ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus, se nós queremos nos livrar dessa religiosidade sutil que às vezes endurece o nosso coração em relação a Deus e ao próximo, nós precisamos entender o que significa essa boa parte que Maria escolheu e que Jesus menciona lá no final do texto, porque ele diz: Maria, pois, escolheu a boa parte. Enquanto Marta estava tão agitada de um lado para o outro, Maria soube escolher aquilo que era essencial. Então, eu tenho 3 princípios para compartilhar com você aqui,
Apenas 3. Em primeiro lugar, se nós queremos a boa parte que Cristo oferece, nós precisamos entender que estar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. Maria aparece 3 vezes nos evangelhos. Em Lucas, ela aparece aqui no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42 que nós lemos. E ela aparece sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. No evangelho de João, Maria aparece novamente. E agora reclinada aos pés de Jesus, chorando, porque o seu irmão Lázaro tinha morrido. No evangelho de Marcos, ela aparece novamente aos pés de Jesus, só que agora reclinada para agradecer pelo milagre que Jesus realizou ao ressuscitar o seu irmão Lázaro. Repare que Maria aparece nos evangelhos sempre aos pés de Jesus. Ela sempre estava lá. John Piper costuma dizer que o lugar mais alto que você pode subir na vida é aos pés de Jesus. Quando Jesus visitou as 2 irmãs, Marta se ocupou com as tarefas da casa. E Maria se ocupou de estar perto do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer. Maria estava mais interessada em ter comunhão com Jesus do que em servi-lo. E que lição preciosa para nós hoje. Porque nós vivemos em uma cultura marcada pelo ativismo, onde você é mais valorizado pelo que você faz do que por quem você é. E essa cultura tem afetado a maneira como nós nos relacionamos com Deus também. Porque, de vez em quando, a gente esquece que Deus está mais preocupado com a gente. E aí a gente acha que Ele está mais preocupado com aquilo que a gente faz. E aí a gente vira um ativista religioso. A gente permite que o ministério, que os compromissos no reino de Deus sejam um empecilho para a gente ter um relacionamento com Ele. John Piper também diz algo muito interessante, que às vezes o diabo não precisa afastar a gente de Deus com o pecado, com aquilo que a gente reconhece de cara que é pecado. Às vezes o diabo nos afasta de Deus com aquilo que é bom. A gente começa a acreditar, por exemplo, que está agradando a Deus só porque a gente faz parte de algum ministério, só porque a gente dá algum alimento ou oferece alguma coisa para alguém ou faz algo na igreja, enquanto a nossa vida espiritual e devocional está completamente desajustada. Não se engane. Deus não está tão interessado naquilo que você faz, quanto Ele está interessado em quem você é com Ele. Pense nisso, porque tem muita gente mais preocupada em fazer coisas para Deus do que em ter intimidade com o Senhor. Se tem uma coisa que fica claro aqui nesse texto, é que Jesus estava mais interessado em Marta do que no serviço que ela estava prestando dentro daquela casa. É curioso a gente observar que lá em João 15, no Evangelho de João 15, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ensina que Ele é a videira e nós somos os ramos. E Ele diz que o ramo não pode produzir fruto se não estiver conectado com a videira. E da mesma forma, nós não podemos produzir frutos se nós
não estivermos em Cristo, se nós não permanecermos em Cristo. Porque o próprio evangelista João conclui, sem ele nada nós podemos fazer. É interessante que você observa lá em João 15 que a ênfase não está na videira, nem no ramo, nem nos frutos, mas está em permanecer. Sabe por quê? Porque para Deus, permanecer é mais importante do que frutificar. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, aquilo que você faz para Ele são frutos bons. Mas se você não tem comunhão com Deus, se você não tem vida de oração, se você não passa tempo, se você não investe tempo no seu relacionamento com Jesus, tudo que você faz são frutos falsos. É como uma casa ou uma mesa decorada com aquelas frutas de plástico. Os frutos até existem, mas eles são falsos, eles são somente de aparência. Você pode cantar, pregar, tocar, você pode fazer muitas coisas no reino de Deus. Você pode até dar a sua vida por alguém, mas se você não tiver um relacionamento de amor com Deus e com o próximo, de nada vale. A própria palavra ensina isso em 1 Coríntios 13. Permanecer é mais importante do que frutificar. Estar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. Duas coisas acontecem quando nós não temos intimidade com Jesus e tentamos servi-lo. Ou a gente não frutifica, e isso é um problema, ou a gente produz frutos artificiais. Eu tenho aprendido que eu preciso, como pastor, cuidar da profundidade do meu relacionamento com Deus, para que eu então descanse, sabendo que Deus cuida da extensão do meu ministério. Eu posso tentar servir a igreja inteira, eu posso fazer muita coisa para Jesus, mas se eu não tiver em contato com Deus, não será um ministério eficaz. Se eu não tiver comunhão com Deus, os meus frutos serão falsos. Serão resultado de um ativismo religioso, e Deus não quer isso. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com o que eu faço, porque Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele. O tempo que eu invisto no meu relacionamento com Deus vai determinar o quanto eu serei eficaz naquilo que eu faço. Abraham Lincoln dizia algo que eu acho fantástico. Ele dizia que se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele investia 6 horas amolando o machado. Se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele investiria 6 horas para amolar o seu machado. Sabe por quê? Porque é mais importante a preparação do que a execução. É mais importante o tempo que você passa se relacionando com Deus do que o tempo que você passa servindo a Deus. Creia nisso. Em segundo lugar, se queremos a boa parte que Maria escolheu também, nós precisamos entender que é melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. É melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. Marta estava comprometida em deixar tudo em ordem para receber Jesus. Só que ela estava desperdiçando a oportunidade de estar com Ele. Ela estava tão comprometida com os afazeres e com as coisas que ainda precisavam ser feitas, que ela desperdiçou um tempo precioso de comunhão com Jesus
com os discípulos e até mesmo com a sua irmã. Enquanto todos estavam aproveitando para conversar, Marta estava estressada, sozinha, para arrumar a casa, para talvez preparar a comida, não sei. Mas interessante pensar, irmãos, que nós corremos o risco de tornar um problema aquilo que deveria ser uma bênção na nossa vida. Exemplo, talvez Deus te deu a oportunidade de você ter uma casa ou um apartamento e você tem espaço suficiente para receber pessoas, para receber familiares. Você tem piscina e melhor, você tem pessoas, amigos que querem estar com você. Mas você está tão comprometido ou comprometida com a manutenção e limpeza do local que você já até se esqueceu do propósito pelo qual ele existe. E por isso, você fica estressado ou estressada demais quando tudo vira uma bagunça ou quando a casa está cheia, porque você está mais preocupado e mais estressado com a ordem do que preocupado em zelar pela comunhão daquele ambiente. Você precisa parar para pensar nisso. O que é mais importante? Ter comunhão com as pessoas, ter comunhão com a família, ou lutar a cada segundo para que nenhum bem material estrague? O que é mais importante? Olhar um no olho do outro e conversar, ou fazer questão de uma gaveta desorganizada ou de um banheiro molhado e permitir que isso gere uma discussão desnecessária na mesa do jantar? Você já reparou como às vezes a gente se estressa por coisa pequena e estraga aquilo que deveria ser o propósito do que estamos fazendo? Às vezes a gente rouba a alegria da casa, a paz da casa, por causa de um guarda-roupa desarrumado. É melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. Às vezes a bênção se torna uma maldição por causa da maneira que nós administramos isso. É como o carro. Deus nos dá a graça e o privilégio de ter um carro. Mas a gente tem dó de usar, de dar carona. Ou briga com alguém e até perde um amigo, se o amigo talvez não cuidou do carro como deveria, ou se alguém sujou o tapete. Às vezes a gente faz questão de coisa supérflua em troca daquilo que é essencial. Repito, é melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. Marta estava se estressando para manter a ordem da casa, enquanto todo mundo estava tendo comunhão. Às vezes, irmãos, a gente magoa alguém na igreja porque a gente quer que tudo funcione direitinho. Eu já vi isso acontecer até em ministério de louvor. Às vezes é porque a pessoa não consegue chegar no tom que o outro quer, que há uma discussão ali. E aí, já perdeu o propósito. Porque o propósito não é cantar. O propósito é ter comunhão na adoração. Às vezes um ofende o outro porque não sabe conversar. Não sabe tratar o outro com carinho, com respeito. Fala de qualquer jeito. Achando que pode falar de qualquer jeito porque já está há muito tempo na igreja. Ou porque já tem experiência o suficiente. Não deixe a sua experiência, a sua posição, o seu ministério, o seu compromisso roubar o lugar daquilo que deve ser prioritário na nossa vida. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O amor de um para o outro
tem que vir em primeiro lugar. E tem gente perdendo amizade por causa de ministério, por causa de competição, por causa de uma voz desafinada. Tem gente perdendo um amigo por causa de pouca coisa. E Deus está vendo isso. E a palavra para você hoje é melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. Em terceiro e último lugar, para a gente fechar esse momento aqui, se queremos a boa parte que Maria escolheu também, nós precisamos entender que é melhor zelar pelo que é eterno do que se distrair com aquilo que é temporário. Jesus disse assim para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E olha o detalhe do texto: e esta não lhe será tirada. Sabe por que Jesus disse que a boa parte não lhe será tirada? Porque a boa parte é eterna. Por que é tão importante considerar esse princípio? Porque algumas coisas na nossa vida têm prazo de validade, outras não. Vão nos acompanhar para sempre. Comunhão com Deus e com as pessoas não tem prazo de validade. A boa parte que não será tirada é o tempo que você investe no seu relacionamento com Jesus e no seu relacionamento com o próximo. 1 Coríntios 13, irmãos, é um texto fantástico e maravilhoso. E lá, Paulo fala o seguinte, que os dons, o conhecimento, os ministérios, até a fé e a esperança vão passar. Porque um dia nós estaremos com Cristo. Tem dias contados essas coisas. Ou seja, na vida eterna, nós não precisaremos mais de ministério de louvor. A gente não vai precisar mais da voz afinada de ninguém. Na vida eterna, a gente não vai precisar de diaconia, de recepção, de ministério de acampamento, de ministério de jovens, de ministério de casais. Na vida eterna, a gente não vai precisar mais de dons e talentos, nem de diploma e de conhecimento. Isso não vai fazer a menor diferença. O próprio apóstolo Paulo coloca a fé e a esperança em segundo plano, sabe por quê? Porque a fé e a esperança nos servem a um propósito temporário. A gente tem fé hoje porque a gente crê em alguém que a gente ainda não vê. A gente tem esperança em algo que ainda nós não chegamos para tocar. Mas um dia nós estaremos com Cristo. O objeto da nossa fé estará diante de nós. Aquilo que a gente espera vai se materializar diante de nós. Nem a fé, nem a esperança serão necessários no céu. Mas aí Paulo brilhantemente diz que uma coisa é eterna. E o que é eterno? É o amor. E quando Paulo fala sobre o amor, ele está falando sobre esse amor que nos conecta com Deus e com o próximo. Isso não vai se extinguir nunca. A forma como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas aqui deve ser um ensaio para a eternidade, onde nós continuaremos vivendo em amor. Que esse princípio ajude você a escolher a cada dia o que é essencial, a boa parte. Porque é melhor zelar pelo que é eterno do que se distrair com aquilo que é temporário. Às vezes, a gente se esquece de que as pessoas vão passar a eternidade do nosso lado. E o que adiantou as discussões?
O que adiantou a gente desperdiçar tanto tempo para juntar dinheiro, para construir impérios? Ou para obter muitos bens materiais? O que adianta a gente investir tanto tempo naquilo que pode durar até daqui a pouco? Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso tudo aqui pode acabar em qualquer momento, e às vezes a gente prioriza demais aquilo que é passageiro, aquilo que vai ser consumido pelo fogo. E a gente deixa em segundo plano aquilo que vai nos acompanhar para sempre. Marta estava desperdiçando uma oportunidade rara. Quando que Jesus ia se hospedar em sua casa de novo? Quando ela ia conhecer aqueles discípulos, aqueles apóstolos, com tanta profundidade? É importante limpar a casa, é importante fazer a comida, porque, afinal, na hora que batesse a fome, como é que eles iam fazer, né? É legítimo o que Marta pensou. Ela estava preocupada com algo legítimo, ela tinha boa intenção, mas lembre-se, às vezes é aquilo que é bom, é aquilo que é legítimo, é aquilo que aparentemente não vai nos afetar em nada, que pode nos atrapalhar de priorizar o que é essencial na vida. Tem horas que a comida não é o mais importante, que a casa arrumada não é mais o importante. Tem horas que a gente tem que deixar a bagunça rolar mesmo na nossa casa, para que as pessoas tenham liberdade e alegria de estarem ali. Tem hora que a gente tem que deixar um pouquinho as preocupações dessa vida para passear com a família. Ou talvez para juntar a família e orar. Rever os boletos que ainda estão faltando pagar, deixa para depois. Limpar a casa, deixa para depois. Deixa para depois algumas coisas. Outras coisas são mais essenciais. Pense nisso com carinho. Escolha a boa parte. Em nome de Jesus. Só para lembrar você então. Tá? 3 conselhos que eu deixei aqui para vocês. Estar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. É melhor zelar pela comunhão do que se estressar pela ordem. É melhor zelar pelo que é eterno do que se distrair com aquilo que é temporário. Que Deus nos abençoe. Que Deus alcance o nosso coração nessa noite com paz. Porque talvez você esteja como Marta, inquieto, inquieta, ansioso, ansiosa, de um lado para o outro, sem saber o que fazer, agitado com tudo que está acontecendo. E Jesus está te chamando para se assentar aos pés dele. Vem passar um tempo comigo. Vem passar um tempo comigo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar esse fardo do nosso coração, mas para que isso aconteça, a gente precisa investir um tempo na presença dele. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade mais uma vez. Agradeço por cada pessoa que esteve aqui comigo, recebendo dessa palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor possa comunicar durante a semana aquilo que ainda precisa ser compreendido. Que o Senhor nos ajude a priorizar o que é essencial, a escolher a boa parte. Ajuda-nos a entender que o Senhor quer o nosso coração mais do que o nosso serviço. O Senhor quer estar conosco mais do que os nossos talentos e dons. O Senhor é aquele que nos ama profundamente. Nos ajuda a entender, Deus, o quanto é importante essa comunhão. A cada dia nos ajuda, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. E Deus, eu quero apresentar ao Senhor também todas as pessoas que estão sofrendo com algum problema. Pessoas, Deus, que estão passando por lutas emocionais, psicológicas.
alcança essas vidas com a tua paz. Alcança essas pessoas com restauração, com renovo. Deus, alcança o que está enfermo, o que precisa de um milagre. Ah, Senhor, surpreende essas famílias que sofrem por causa de entes queridos. Senhor, restaura a saúde. O Senhor é o médico dos médicos. Toca com o teu poder, Deus. Abre portas para quem precisa, Senhor. Surpreende profissionalmente pessoas que estão precisando. Alcança com salvação a vida daqueles que ainda não se renderam a Ti. Filhos e filhas, parentes, vizinhos. Visita com salvação, Senhor. Visita, Deus, com a Tua paz aqueles que vão passar por algum processo essa semana, que vão tomar alguma decisão, que vão fazer alguma cirurgia. Alcança essas vidas com a tua paz, com a tua direção, e abençoa, Senhor, cada procedimento, cada entrevista. Seja, Deus, com cada pessoa dando sabedoria e dando da tua paz. Senhor, nós oramos por essa pandemia, pedindo que o Senhor dissipe esse mal das nossas vidas, providenciando vacinas, providenciando soluções mais eficazes, Senhor. Tem misericórdia da nossa população, tem misericórdia de cada país que está enfrentando isso, Deus. Se revela no meio da crise, Pai, e desperta a tua igreja. Tem muitos cristãos que estão desanimados na fé, permitiram que os seus corações ficassem endurecidos, frios. Senhor, visita. E Deus, peço que o Senhor incendeie esses corações com a tua presença, para que essas vidas voltem a te buscar. Senhor, desperta pessoas em todos os cantos para pregar a tua palavra. Desperta pessoas para te conhecer, Deus. Queremos ver muitas pessoas se rendendo a ti. Oramos por isso, Pai, confiados no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e com gratidão no nosso coração, Pai. Amém, Senhor. Amém.